forem descrever a lesão, vocês têm que descrever as características que vocês estão vendo, mas também fazer a anamnese. Como que ela evoluiu? Ela começou com uma bolinha, que virou uma plaquinha? Ela começou com uma mancha, que virou uma bolha? Né? Como que aquilo evoluiu? Quais os sintomas? Coça, dói, arde? Tem lesões que coçam mais do que outras. Então, se você fala para mim que tem uma bolha que coça, eu penso numa coisa. Se fala para mim que é uma bolha assintomática, eu penso em outra coisa. Outras lesões de pele associadas, aquela paciente tem outras questões ali naquela pele ou é aquela lesão única, né? História familiar, história patológica pregressa. Então, existem doenças dermatológicas que vêm de uma família, que vêm daquela pessoa em si, né? Então, a gente sempre pergunta, tem alguém com doença de pele na família? Vitiligo, psoríase, lúpus, né? Porque, meu pai tinha uma manchinha branca. Então, assim, a gente vai direcionando o nosso raciocínio clínico. Os hábitos de vida do paciente, obviamente, são importantes para todas as doenças, e na descrição é importante a gente descrever tanto a localização anatômica como as características clínicas, tá? Então, uma placa no dorso é diferente de uma placa na perna, que é diferente de uma placa no couro cabeludo. Então, a gente tem que descrever tudo isso para a gente comunicar ao colega o que a gente está pensando. Essa classificação, ela pode se modificar de um livro para outro, tá? De uma bibliografia para outra. Mas eu usei a bibliografia do Azulay, que eu acho que é muito didática para quem está aprendendo dermatologia, e ele divide em determinadas classificações. Então, a gente tem... Gabi. Diga. Oi. Pode falar. Desculpa te interromper, mas eu acredito que os slides eles não estão passando. Eu não sei se você está passando nesse momento, mas a gente só está vendo a tela inicial. Sério? Acho melhor parar de apresentar e apresentar de novo, porque daí vai passar. Tá, então pera. Para apresentar para mim. Vou apresentar de novo, então. Peraí. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvindo estamos. E tá passando os slides? Eu estou no slide de classificações. Não. Não. Ainda está a página inicial. Ai, meu pai. Tenta... Fernanda, eu vou te mandar aí por e-mail. Eles estão falando no chat que precisa compartilhar a tela inteira. Ou... Então é isso. Foi agora ou não? Estou apresentando a minha tela, tá dizendo. Tá aparecendo... Agora foi. Agora eu acho que vai. Vê se passou. Tá em lesões elementares, agora Passou, passa. gente? Isso, passou. Passou. Top. Ai, gente, eu só tenho 27 anos, mas eu sou a vovó do... Tá. Então, eu estou no slide de classificações. Está aparecendo aí modificação da cor. Sim, tá aparecendo. Direitinho. Obrigada. Então, se parar de novo, vocês me avisam. Então, a classificação do Azulay. Então, só para voltar aqui, né, o que eu tinha falado, os elementares são alterações do padrão do tegumento, que é a pele, são a hipótese diagnóstica, as causas e os mecanismos indutores. Então, na anamnese, tudo que a gente tem que perguntar, e aqui a classificação, de acordo com o livro de dermatologia do professor Azulay, que ele divide em lesões por modificação da cor, manchas ou máculas e púrpuras, lesões por alterações vasculares, transitórias, eritema e enantema, e cianose e cianema, e permanentes, angioma e telangiectasia. Lesões de conteúdo sólido,
Aí são as pápulas, tubérculos, nódulos, nodosidade, vegetação, ceratose, esclerose, liquenificação e infiltração. Lesões de conteúdo líquido, vesículas, bolhas, pústulas, urtica e edema. Lesões caducas, que são as escamas, as crostas e as escaras. Lesões por solução de continuidade, a erosão, exulceração, úlcera, fístula e fissura. E as sequelas. Então, vamos começar falando das lesões por modificação da cor. Então, elas são as manchas ou máculas, que são lesões que alteram a cor da pele e não modificam textura ou relevo. Então, a partir do momento que tiver uma diferença de relevo, já não é mais mancha. A mancha é puramente alteração da cor da pele. E aí ela pode ser uma mancha pigmentar, por alteração da concentração de melanina ali. Então, ela vai ser acrômica, na ausência completa da melanina, hipocrômica, quando houver diminuição de melanina, e hipercrômica, quando tiver o excesso de melanina. Então, aqui a gente está vendo manchas acrômicas, são manchas que não têm nenhum pigmento, né? Ela não tem textura. Se você passar a mão, ela e a pele saudável e a pele sem lesão é a mesma textura. Vocês não têm relevo, a gente não tem alteração de textura, a gente não tem nada disso, tá? Então, quando a gente comunica para o colega que a gente está vendo manchas acrômicas, a gente pensa num diagnóstico principal de vitiligo, tá? Então, aí mostrando numa região pré-tibial e dorso do pé, e ali na região anticubital. As manchas hipocrômicas, vocês conseguem ver que há uma diminuição da concentração de melanina, então ela não é perda completa da cor, mas ela não é a mesma cor da pele, né? Então ela diminui um pouco a quantidade de melanina. Então é uma mancha que ela é mais clara. E aí, nessa imagem, a gente está vendo o teste de sensibilidade, então é muito pra gente sobre hanseníase, em alguns casos. E dependendo da apresentação, a gente pensa também em tirease versicolor, como é essa mancha aí de baixo, do paciente da imagem de baixo. Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Quando a gente descreve uma lesão, comunica para o outro médico o que a gente está pensando, né? Então, sempre que a gente estiver diante de manchas hipocrômicas, a gente tem que descartar doenças como hanseníase. E aí a gente faz diversos exames, né, para poder diagnosticar, enfim, pode fazer biópsia, mas para a gente lembrar que é um diagnóstico diferencial com manchas hipocrômicas. E as manchas hipercrômicas, que são as manchas mais escuras, por acúmulo de melanina. E aí a gente pode ter tanto um lentículo solar, como na imagem à direita, como num melanoma, como na imagem à esquerda, que é o que assusta mais a gente. Então, ambas são manchas hipercrômicas, mas, por exemplo, o melanoma, ele vai ter uma evolução mais rápida do que o lentículo solar. O melanoma, ele vai ter a característica dele toda de específica, né? A manifestação dermatoscópica, evolução, sintomas associados. Então, assim, é diferente de um lentículo solar. A gente pensa mais, né, nesse tipo de lesão, de acordo com a determinação do exame clínico da anamnese. Outras alterações de coloração. Então, a gente tem acúmulo de pigmento endógeno, como a bilirrubina dando icterícia e a alcaptona dando ocronose, e acúmulo de pigmentos exógenos, como o caroteno dando a xantocromia, a clorazimina dando uma cor escura na pele, a amiodarona, que faz o paciente ficar com uma cor azul acinzentada, e as tatuagens. Então, aí nas imagens, a gente tem vendo a ocronose, né, que é essa coloração diferente ao redor do lábio aí da paciente, uma mancha, né, é uma alteração de cor. A icterícia também, mostrando aí a alteração do pigmento da mão, por acúmulo de bilirrubina, e as tatuagens. Já as púrpuras, elas ocorrem por extravasamento do sangue para derme ou para hipoderme. Então, ela vai, de acordo com o tempo de evolução, se mostrar de uma coloração avermelhada até amarela castanhada. E ela não desaparece a vitropressão. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver mais para frente que o eritema, ele desaparece a vitropressão. A púrpura, como é o extravasamento do sangue para fora do vaso, a hemácia caiu naquele vaso. Quando você aperta, né, quando você pressiona, a vitropressão é um exame, não sei se vocês conhecem, mas que você usa uma laminazinha de vidro para pressionar aquela pele e ver se a lesão continua ou não. Como nesse caso a gente tem ruptura do vaso e extravasamento do sangue, ela não desaparece a vitropressão, diferente do eritema, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente,
que é uma alteração vascular. Então, quando você pressiona o vaso, o vaso para de ter fluxo sanguíneo e, por isso, a cor desaparece, a vitropressão. E aí, de acordo com a púrpura, como ela se manifesta, a gente vai ter uma determinação específica de cada um. Então, se ela se manifestar de forma puntiforme, nós temos as petequias, como na primeira imagem embaixo à esquerda. A víbice, quando ela se manifesta de forma linear, como na imagem à direita. A equimose, que é uma lesão em lençol. E o hematoma é quando você tem grande coleção de sangue com abaulamento local. Agora nós vamos para as alterações vasculares transitórias ou permanentes. As alterações transitórias, a gente tem o eritema ou enantema, que é uma coloração avermelhada por maior quantidade de fluxo sanguíneo nos vasos. Então, ela é uma dilatação dos vasos, com isso os vasos, o sangue passa mais por ali, né? E aí dá essa coloração avermelhada. Nesse caso, a hemácia está dentro do vaso, então por isso que some a vitropressão. E aí a gente pode ver nesse bebezinho aí, as bochechas são eritematosas, né? Tem manchas eritematosas nas bochechas dele. E no paciente à direita, embaixo à direita, a gente tem um exantema, que é quando esse eritema é de forma difusa. Então, como eu falei, esse paciente aí, o bebezinho, ele tem uma mancha eritematosa. Por que eu falei isso? Porque as lesões alimentares, elas podem se misturar. Então, a gente pode dizer que ele tem um eritema, mas a gente pode dizer que ele tem uma mancha eritematosa também. Porque a mancha na alteração da coloração, nesse caso, não é por vasodilatação. Então, a gente tem uma lesão por alteração da coloração por vasodilatação. A gente tem uma mancha eritematosa. Gabi, a cianose... Desculpa, só uma pergunta. Pode falar. No exame clínico, você pode voltar, por favor, o slide? Como que eu poderia diferenciar o exantema, que é, tipo assim, esses pontinhos, né, vermelhinhos, dos pontinhos vermelhinhos das petequias? Então, lembra do que a gente falou da vitropressão? Nesse caso, é alteração vascular. Ele não tem ruptura do vaso, ele tem aumento do afluxo do vaso. Então, quando você aperta, a lesão ela some. No caso da púrpura, ela não some, porque você teve ruptura do vaso. Então, essa é a principal forma de diferenciação. Além disso, vocês vão acabar vendo na prática que as púrpuras, elas são mais purpúricas, elas são mais purple, né? Elas são mais roxinhas. E o exantema, como ele é mais exantema é mais avermelhado, é mais por quantidade de fluxo sanguíneo mesmo, né? Então, dessa forma dá para diferenciar também. Mas a principal diferenciação seria mesmo pela vitropressão. Tá bom, obrigada, viu? Fora isso, as púrpuras também elas não disseminam tanto como um exantema. Dificilmente você vai ver uma púrpura no corpo inteiro como um rache, né? Macular, que você pode ter no exantema, né? Que é o outro nome do exantema, é o rache. Normalmente a púrpura ela é mais localizada. Entendi. Mas na parte do exame clínico seria essa possibilidade da vitropressão. Beleza, obrigada. Tá? E aí a gente vai para a cianose e cianema, que é a coloração azulada da pele, devido ao aumento da concentração de hemoglobina aí na polpa dos digitais desse paciente, né? Isso aí vocês veem muito na parte da clínica, né? Paciente que tem hipóxia, paciente que tem doenças respiratórias, paciente que tem fenômeno de Renault, fica com a mão assim, mas azulada, né? Então, a gente tem a cianose, o cianema é quando isso ocorre nas mucosas. E as alterações permanentes, elas são por proliferação vascular, então a gente vai ter um aumento do número de vasos, por dilatação vascular, que são as telangiectasias, ou por constrição vascular funcional, como o nevo anêmico. Então, por exemplo, nessa imagem aí embaixo, à esquerda, a gente tem um exemplo de um nevo anêmico. Você faz um estímulo ali naquela região, né? Um estímulo, por exemplo, uma água quente, um estímulo que ficaria vasodilatado ali, o paciente. Então, ele vasodilata em volta. Mas na lesão em si, ele tem uma constrição vascular funcional. Então, ele não consegue dilatar.
esse é um nevo anêmico, aquele local ali tem uma constrição vascular. Isso não é uma doença, isso é só um achado. E na imagem à direita, a gente tem as telangiectasias, que são por dilatação dos vasos. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Posso seguir? Então, vamos falar agora. Desculpa. Eu vou falar das lesões elementares sólidas. Então, a gente tem as pápulas, que são lesões de consistência aumentada, superficiais, medindo entre 5 milímetros a 1 centímetro, e elas não involuem, porque elas atingem até a derme papilar. Tá? Então, essas pápulas, quando elas confluem, elas formam as placas. Então, a diferença da placa para a mácula é que a placa tem textura, tem alteração de relevo, tem alteração de textura. Então, quando a gente vai descrever uma lesão como essa da direita aí embaixo, que você vê que ela tem um relevinho em relação à pele, você vê que ela tem uma escamazinha, então ela tem uma textura, se você passar a mão, você vai sentir uma textura. Isso é uma placa, isso não é uma mancha, porque tem alteração do aspecto de relevo e textura. E à esquerda, embaixo, a gente tem as pápulas, que são essas lesões menorzinhas, que podem variar de 5 a 1 centímetro de acordo com o livro de referência. Tubérculo já é uma lesão que tem está sendo menos usada agora, atualmente, ela está sendo menos usada, mas ela é considerada uma lesão ainda elementar, que é uma lesão de consistência endurecida, elevada, medindo cerca de 5 milímetros, que pode evoluir e deixar cicatriz. Então, a gente fala muito disso para hanseníase tuberculoide, porque a gente tem uma infiltração na derme. Quando a gente infiltra a derme profunda, a gente tem maior risco de deixar cicatriz. Tá? Então, o tubérculo aí, ele é uma lesão que, teoricamente, ele é um pouquinho maior que a pápula, mas não só por isso, né? Ele é mais profundo também. O nódulo é uma lesão de consistência endurecida, que é mais palpável do que visível. Então, às vezes, você não vê, o paciente te mostra. Olha, doutora, tem essa bolinha aqui. E aí você palpa, sente o nódulo. Né? Então, ele já é uma lesão um pouquinho maior, de 1 a 3 centímetros, que é por aumento de células da derme. Por isso que não é tão visível para a gente, porque é uma lesão mais profunda. E aí, quando você tem essa lesão com uma superfície lisa, uma consistência não endurecida e que tem uma cápsula, a gente chama de cistos. Tá? A goma, ela é uma lesão que evolui em 4 fases: endurecimento, amolecimento, esvaziamento e reparação. Então, no endurecimento, a gente tem infiltração de células na hipoderme, que vão evoluir com uma necrose. Essa necrose vai fistulizar para a epiderme e vai formar uma fibrose ou uma cicatriz. Uma fibrose e uma cicatriz. Tá? Então, a gente pode ver aí nessa imagem, que não está tão bonitinha a parte de fistilização, mas vocês veem que embaixo a gente tem endurecimento, e aí ele vai indo para a epiderme, né? E isso aí vai evoluir para uma fibrose. As nodosidades ou tumorações são lesões maiores de 3 centímetros, e as vegetações são lesões com hipertrofia da papila dérmica. Então, é uma lesão mais epidérmica. Essa lesão, ela pode ser verrucosa, então ela tem a superfície seca, mas a epiderme está íntegra, ela corre por aumento da camada córnea, ou condilomatosa, que elas são úmidas, a camada córnea vai estar normal ou até mesmo reduzida. Então, aí embaixo a gente tem exemplo de nodosidade ou tumoração, são lesões maiores de 3 centímetros. A gente, na dermatologia em si, a gente vê menos isso é mais de outras áreas, mas isso pode aparecer como uma queixa. À direita, a gente tem a vegetação, mostrando na imagem de cima uma verruga vulgar, né, que tem essa superfície mais seca, né, por aumento da camada córnea da pele. Embaixo a verruga genital, que já é um pouquinho diferente, já tem uma camada córnea mais reduzida. As ceratoses, elas ocorrem por espessamento da epiderme com proliferação exclusiva da camada. Lembram? Mas a pele, ela tem a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea por cima. Eu lembro, não sei se vocês têm interesse de gravar isso, mas eu penso como
o paciente BEG, paciente bom estado geral. Então, eu lembro do B, do basal, do E, do espinhoso, do G, do granuloso. E em cima, a camada córnea. Então, a camada córnea, ela que fica protegendo toda a nossa pele, né? A morte dos queratinócitos que vão morrendo, perdem seus núcleos e viram a camada córnea. E aí, por algum motivo, aí a gente tem um exagero dessa proliferação que faz a ceratose. Embaixo, a esclerose, mostrando o endurecimento da pele, né? Que ocorre por aumento do tecido colágeno dos fibroblastos, né? Da derme, que vão fazer esse endurecimento da pele e a dificuldade do pregueamento, tá? Então, mostrando aí um exemplo de esclerose. Na dermatologia, a doença que mais a gente vê de esclerose é a esclerodermia. A liquenificação é uma lesão por espessamento da pele. Então, a gente vai ver mais os sulcos e saliências, né? A pele, ela não é lisa. A gente vê de forma lisa, mas se a gente for ver com uma lupa ou no microscópio, a gente vê que ela tem irregularidades. E a liquenificação, ela ocorre quando você tem um ato de coçadura muito prolongado, e com isso a pele se espessa e a gente consegue visualizar melhor os sulcos e salientes. A gente vê muito isso na ação paciente com líquen simples crônico, que é o líquen que é exclusivamente por coçadura. Então, o paciente tem uma lesão, sei lá, uma picada de mosquito, qualquer coisa, e ele coça. E aí aquela pele que coça se espessa, e cada vez mais ela coça. E aí aquilo vira uma lesão de pele, que é o líquen simples crônico. Mas a lesão elementar é liquenificação. E a infiltração, espessamento da pele por aumento do número de células. E aí isso pode ser células tumorais ou até acúmulo de outras substâncias. Tá? E aí, por exemplo, essa lesão com a borda infiltrada, né? Que a gente está um aumento aí desse número de células na bordinha da lesão. Às vezes a gente vê na ação muitos pacientes com tínia, né? Que é fungo, e aí muitos pacientes têm essa bordinha infiltrada, fala a favor de micose pra gente, de tínia. Então, eu sempre mostro para vocês, olha, vendo que a bordinha infiltrada, isso se chama infiltração. Pode ocorrer por acúmulo de determinadas células. Se ninguém falar nada, eu vou continuar. Então, a gente tem as lesões de conteúdo líquido, a gente tem as vesículas, que são lesões com acúmulo de um líquido seroso citrino, com pequenas dimensões, menor do que 1 centímetro. As bolhas, quando esse aumento de líquido é maior, dimensões maiores, e aí a bolha pode ser intraepidérmica, que vai acontecer por acantólise, e isso, quando acontece, ela é efêmera, então muitas vezes o paciente já chega com a bolha rompida, ou subepidérmica, e aí já é uma bolha mais tensa. Então, aí à esquerda, a gente está vendo as vesiculinhas agrupadas numa base eritematosa, que provavelmente coça ou arde. Isso fala muito a favor para a gente de herpes. A gente tem umas bolhas, parecem ser um pouquinho mais fluindo. A gente pode estar falando de um insulto por artrópode, a gente pode estar falando de uma bulose, uma doença bolhosa em si, né? Que são opções de diagnóstico. As pústulas ocorrem por acúmulo de líquido purulento, de pus, e aí pode ser estéril ou não estéril, vocês sabem disso. O neutrófilo, ele é a célula que forma o pus. Não obrigatoriamente uma pústula, ela é bactéria. Pode ter uma pústula estéril. Existem doenças que fazem pustulose estéril. E então, quando a gente tem uma infecção bacteriana, óbvio, a gente vai ter o infiltrado de neutrófilos para combater a bactéria ali, e você vai ter uma pústula, mas nem toda pústula é por bactéria, por bicho, por insultos de animais, de bichos, de nada. Pode ser simplesmente uma pústula estéril. E o abscesso é quando esse pus ele está mais profundo no tecido, fazendo uma coleção de pus. A urtica é uma lesão por liberação de histamina e aminas vasoativas. Então, ela faz essa placa, olha só o que eu estou falando, é uma placa eritematosa, ponfosa, então você vê que ela é meio gordinha, estou dando características da lesão, que se chama urtica.
Então, isso é por liberação de histamina, lembra? De histamina faz vasodilatação faz eritema. Então, a gente tem essa vasodilatação fazendo esse eritema e fazendo o extravasamento do plasma. Muitas vezes ela pode coçar, porque a histamina, né, ela coça. Ela libera mediadores que causam prurido. E aí, quando a urticária é mais profunda, na hipoderme, a gente dá o nome de angedema, como acontece aí nesse lado, é uma emergência dermatológica. O edema, ele é por extravasamento de conteúdo, e aí pode ser por alteração oncohidrostática, insuficiência linfática, ou pode ser por inflamação. Quando é por distúrbio hidrostático, a gente vai ter uma pele lisa, normotérmica, que deixa cacifo, fóvea quando você comprime, né? Então, é uma pele sem sinais inflamatórios. Ela é um edema puro e simples por distúrbio hidrostático. Por algum motivo, aquele vaso está mais permeável, o líquido sai de dentro do vaso, cai na pele ali, no início enfim, fica edematoso ali. E outro motivo de um edema pode ser por insuficiência linfática, e aí a característica já é diferente, é um edema mais endurecido, né? Não deixa cacifo, então quando você aperta, a pele volta. E aí, nesse caso, vai ser por acometimento dos vasos linfáticos, que pode ser por destruição, compressão ou obstrução. Destruição, quando um paciente, por exemplo, precisa tirar o linfonodo, o vaso linfático, por algum motivo, compressão por algum tumor que comprima, e obstrução até por filariose ou por mecanismos que comprimem o vaso linfático e aí faz esse edema. E a inflamação, quando a gente tem os sinais flagísticos associados, dor, calor, rubor e edema, que é o quarto elemento, e normalmente está associado a processos infecciosos. Então, mostrando nessa imagem embaixo aí, a mãozinha do paciente, tem um edema, né? Provavelmente o distúrbio hidrostático, porque ele é bem simétricozinho, e do lado aí à direita a gente tem um linfedema, né? Que é um edema por alteração de vasos linfáticos. Aí, normalmente, ele é assimétrico porque teve uma destruição ali daquele vaso linfático, daquele membro. As lesões por solução de continuidade, elas podem ser as erosões, quando a gente ocorre quando você acomete apenas a epiderme, e aí, se for por mecanismo traumático, se for pelo próprio paciente, né, mexendo. Se esse acometimento for um pouquinho mais profundo na derme papilar, são as exulcerações, as ulcerações, que podem atingir toda a derme e até a hipoderme, músculo ou osso. Então, aqui mostrando na primeira imagem uma erosão, a gente está pegando só a epiderme. Na segunda imagem, uma exulceração, então a gente vai ter a derme papilar, que é a derme superficial. E, em último, aí, a ulceração, né, que você já acometeu gordura subcutânea. Então, nessa imagem dá para a gente ver que tem a epiderme, a camada, então a epiderme tem aquelas camadas de bag, aí abaixo da epiderme a gente tem a derme, que tem a camada papilar e a camada reticular. A camada papilar é mais superficial e ela é mais frouxa, a derme reticular ela é mais profunda e mais densa, e embaixo delas a gente tem a gordura subcutânea e aí vem os órgãos. A fissura é quando essa lesão de continuidade ela é linear e estreita, então a gente vê muito isso também na ação social nossa, né? Que é a rachadura no pé, né? Que é a fissura, que ocorre principalmente por ressecamento dos pés, dificuldade de cuidado com os pés. As fístulas, quando você tem uma solução de continuidade formando um trajeto em contato com órgãos internos, com estruturas mais profundas. E aí a gente pode ter a eliminação de material necrótico por essa fístula. As lesões caducas, elas são lesões que tendem à eliminação espontânea. Então, a gente tem as escamas, as crostas e a escara. A escama é quando você tem a eliminação de lamínulas, né? Então, são plaquinhas de epiderme facilmente destacáveis, que ocorrem principalmente por distúrbios de queratinização.
As crostas, quando você tem o ressecamento de exudato, e aí vai ser de acordo com o conteúdo que tiver ali, vai ter uma característica. Então, se for citrino, a gente tem uma crosta serosa. Se for de pus, né, uma crosta purulenta. Se for por sangue, é uma crosta hemática. E as escaras, a gente tem lesão de necrose do tecido, enfim, com perda da vitalidade do tecido. Então, aqui a gente já consegue descrever, por exemplo, a lesão de psoríase. Então, a lesão de psoríase a gente viu que é uma placa infiltrada, eritematosa, com escamas, com escamação. Por quê? Tem um distúrbio da queratinização ali. Então, a gente vê as laminulas epidérmicas saindo. A psoríase é um distúrbio de queratinização. Então, a gente consegue dar várias informações sobre aquela lesão, quando a gente aprende a descrever, que vão falar a favor de uma determinada doença. Então, aí mostrando a escama nessa criancinha, algum distúrbio de queratinização, por exemplo, como a ictiose. Essa criancinha, por exemplo, isso, deve ser isso. Nesse paciente, ao lado, uma xerose cutânea, então, um ressecamento da pele, que também faz escama. A crosta hemática, então, por exemplo, devia ter um sanguinho ali, que vira uma crostinha. E a escara, que é quando você tem desvitalização do tecido. Por fim, das sequelas. Então, nós temos atrofia, quando você tem redução da espessura da pele, por diminuição do número de células, e as cicatrizes, que são as proliferações do tecido fibroso, que podem ser atróficas, hipertróficas, queloidianas ou normotróficas, né? Que são as que têm a proliferação do tecido fibroso normal. Então, aí embaixo a gente tem uma cicatriz atrófica, à esquerda, uma cicatriz hipertrófica, né? Então, ela respeita o limite da lesão, ela não está passando do limite da lesão, mas ela não está na mesma textura ali, na mesma altura, né? Ela está com uma proliferação maior, então ela é hipertrófica. Ao lado a gente tem um queloide, que é quando ele ultrapassa o limite da lesão, e mais ao lado ainda a gente tem a cicatriz normotrófica. Então, essa apresentação eu fiz baseada no livro do professor Azulay, e eu queria que vocês tentassem responder essa perguntinha aí. Tem 3 perguntinhas. Ó, falei que a aula era de meia hora, tem meia hora, ainda estou dentro do prazo. E aí, se vocês quiserem tentar responder, se alguém quiser aí, vou ler para vocês. Gabi, Diga. tinha uma dúvida da Mariana aqui no chat. Fala para mim. Ela está perguntando como consigo diferenciar o lipoedema do linfedema. Como consegue diferenciar o lipoedema? Isso. Como assim lipoedema? Eu também não entendi. É tipo um lipoma que ela está falando? Mariana, você quer vir falar com a gente? Porque o edema, ele é o infiltrado ali daquele local, né? Então, ele pode ser por distúrbio hidrostático, quando você tem uma alteração do vaso. Então, por exemplo, vamos pensar no paciente, não só na lesão. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, ele não consegue bombear o sangue para frente. Então, ele acumula sangue no seu corpo, nos vasos, né? Com isso, extravasa e ele fica edematoso. Nesse caso, a gente tem um distúrbio hidrostático, é a alteração do vaso sanguíneo. O outro caso é o linfedema, que é por alteração do vaso linfático. Aí é acúmulo de linfa, não é acúmulo de plasma, não é acúmulo de substância do sangue em si, é acúmulo de linfa, do vaso linfático. E aí, por isso que a gente tem a consistência diferente, por isso que a gente deixa cacifo, outro não. Enfim, e o outro edema é por inflamação. Então, um infiltrado inflamatório gerando um edema naquela região. E aí a gente vai ter sinais flogísticos e tudo mais. Lipoedema, eu não sei no que ela se refere, eu falei sem querer esse termo errado, mas eu realmente não sei do que seria. Se ela quiser escrever aí, ou Ela aparecer. tentou diferenciar aqui. Ela falou que é depósito de tecido gorduroso, principalmente nos membros inferiores. Não, mas aí ela não tá falando. Não, mas aí não é edema. Aí não é edema. Quando você tem depósito de tecido gorduroso,
você não tem edema. Entendeu? Você pode ter uma alteração da textura ali, mas não é edema, não é considerado uma lesão alimentar de edema. A gente pode ter uma lipodistrofia da pele, né? Então, alguns pacientes têm alteração da gordura, tem sim, tem alteração de gordura. Mas aí não é edema que a gente chama de uma lipodistrofia, de um lipoma, dependendo se for circunscrito. Mas lipoedema, esse termo eu realmente não conheço, eu posso procurar. E depois eu falo com a Mariana, mas eu desconheço esse termo como lesão alimentar da pele. Gabi, uma Mas eu coisa assim. acredito, Mariana, que a gente possa diferenciar no exame clínico, né? Independente do nome que a gente dê, se é lipoedema, se não é, a gente pode diferenciar por conta da própria da palpação da lesão, né? Então, no lipoedema, que você está chamando, que seria o acúmulo de tecido gorduroso, a gente vai ter uma consciência de tecido gorduroso. No acúmulo de tecido linfático, a gente não tecido linfático de gordura, né? Então, a gordura, ela é mais molinha. Quem já palpou um lipoma, quem já palpou aí esse acúmulozinho de gordura circunscrita, que é o lipoma, a gente vê que é diferente, por exemplo, de um nódulo. Então, acredito que dê para diferenciar na palpação da lesão. O paciente que tem uma lipodistrofia, uma alteração do sistema gorduroso, do tecido gorduroso, ele vai ter essa diferenciação de textura, vai ter diferente do tecido linfático. O tecido linfático ele já é mais endurecido, né? A linfa ela é mais endurecida, porque aquele paciente vai ter uma alteração daquele local, que seja um membro, normalmente é o membro inferior, né? Às vezes acontece o membro superior, por exemplo, paciente que tem mama, que tem câncer de mama, que tira a mama, tem que fazer a linfadenectomia. Então, aquele sistema linfático que está comprometido daquele membro, ela vai ter um edema. Então, acredito que possa ser por consistência da lesão em si. A gordura, ela tem uma consistência mais amolecida. Essa dica Foi de isso exame mesmo, clínico. acho que... Ah, desculpa. Acho que eu meio que confundi, porque assim, fui na aula de anjo, de cirurgia vascular. E daí o professor mostrou também o linfedema, e daí mostrou outras imagens do lipedema. E daí, pra mim, parecia muito, assim, olhando, entende? Mas aí ele falou, ó, Uhum. cuidado pra vocês não confundirem. Mas eu queria saber, assim, se só olhando... Mas aí, já que você falou, você vai palpar, vai ver a diferença. Aí era isso mesmo que eu queria saber, entende? Como era que eu ia saber diferenciar mais ou menos Isso, e saber exatamente. Assim, o o que lipedema, é ele linfedema na prática. isso, é porque é porque a gente não costuma chamar de lipedema, porque edema, né, como a gente viu, é porque às vezes as pessoas a gente dá uma característica que não é exatamente aquela. Mas assim, provavelmente lipedema ele chama como um diagnóstico, não como uma lesão alimentar da pele, né? Deve ser um diagnóstico que eu realmente não tenho muito contato, mas provavelmente é um acúmulo de gordura. Então, é isso, a textura da gordura é diferente. Então, a gente estava esses dias falando na última discussão que a gente teve, a gente falou sobre, com os meninos, a gente falou sobre ginecomastia. Como que eu diferencio uma ginecomastia de uma mama gordinha? Né? Então, assim, olhando, dá para confundir. Às vezes, um paciente mais gordinho vai ter uma mama maior, você vai achar que tem uma ginecomastia, mas ele só tem uma mama maior. Como que a gente diferencia? Na palpação. Mamário tem consistência de tecido mamário. Geralmente é mais consistente. Tecido gorduroso tem consistência de tecido gorduroso. E aí, pode confundir, mas na palpação a gente consegue tirar a dúvida. Alguém quer responder aí essa pergunta? Nem eu lembro mais a resposta. Peraí, deixa eu ler de novo. Tá, então vamos lá. Quem vai responder essa pergunta? Queria ver vocês, mas não.
Tem bastante gente falando no chat a letra B de bola. Então vamos lá. Pápula é uma lesão superficial, endurecida e deve medir pelo menos 5 milímetros. Tá certo, né? A pápula é uma lesão que é superficial, ela envolve a epiderme, ali, derme superficial. O tamanho dela, ele é questionável, né? Alguns autores falam até 5 milímetros, outros falam até 1 centímetro, mas a princípio ela tá certa. B, ceratose é uma lesão proveniente do aumento da camada córnea. Tá certo, gente. Camada córnea espessada gera uma ceratose. Deixa eu voltar aqui pra gente. Aí aí, ó, ceratose. Espessamento superficial do epiderme com proliferação exclusiva da camada córnea, que tem até essa característica mais escurecida. Isso é camada córnea aumentada. Vesícula é uma lesão de dimensões maiores que 1 centímetro com conteúdo seroso, fazendo saliência em abóboda. Certo, né? Pústula é uma lesão de dimensões variáveis com conteúdo seroso. Pústula, conteúdo purulento. Conteúdo seroso é vesícula. Quando a gente tem conteúdo purulento, a gente tem uma pústula. Lembrando que não é porque é purulento que é infeccioso. Pode ser purulento e ser estéril. E bolha é uma lesão menor do que 1 centímetro, com conteúdo seroso citrino, que faz uma pequena saliência cônica ao nível da pele. Peraí, gente, era para falar errada? Eu não estou entendendo agora. Não, eu não entendi. É para marcar correto pela questão. Então, peraí, vamos lá. Pústula é uma lesão de dimensões variáveis com conteúdo seroso. Tá errado. Né? Conteúdo purulento. Bolha é uma lesão menor do que 1 centímetro. Não, bolha é maior do que 1 centímetro. Eu confundi tudo, gente, desculpa. Então, bolha é maior do que 1 centímetro. Né? A vesícula é menor do que 1 centímetro. A bolha com dimensões maiores, formando a bolha, né? Então, a vesícula faz menor do que 1 centímetro. Isso. Então, a C está errada, que a C diz que a vesícula é maior do que 1 centímetro. Na verdade, a vesícula é menor do que 1 centímetro. E a bolha é o contrário, isso aí. A bolha é maior do que 1 centímetro e a vesícula é menor do que 1 centímetro. Desculpa, gente, é isso mesmo. Então, vesícula, a letra C está errada porque vesícula é menor do que 1 centímetro. Vesícula é lesão pequena. E bolha é maior do que 1 centímetro, tá ao contrário. Será proveniente do aumento da camada córnea, certíssimo. E a pápula, uma lesão superficial endurecida, certo que deve medir menos do que 5 milímetros. Então, essa poderia dar uma dúvida, porque tem diferenciação aí dos autores, mas a gente vai considerar ela incorreta, porque a B está bem mais certa. Então, peço desculpa a vocês. Mas é isso mesmo, tá? 2. Vamos correlacionar. Então, lesão elevada com menos de 0,5 centímetro com conteúdo líquido. A gente está falando da vesícula, certo? Vesícula. Então, isso, vesícula é menor do que 0,5 centímetro, menor do que 1 centímetro. Foi essa a confusão da outra questão. A vesícula, então, é menor, a bolha é maior. Nódulo que se liquefaz na parte central e pode ulcerar. A goma, lembram que a gente tem aquele nódulo que vai fazendo o processozinho de ulceração e vai podendo ulcerar. Lesão elevada com tumefação transitória rósea ou avermelhada com mais de 1 centímetro de diâmetro. Uma urtica, né? Ou uma placa urticada. Lesão, elevação palpável, circunscrita da pele, com menos de 1 centímetro. Pápula, lembrando que a pápula é uma lesão mais elevada, que é menorzinha. Quando a gente tem uma lesão maiorzinha, a gente tem uma placa. E, por último, aumento regional da espessura e consistência da pele, às vezes com discreta vermelhidão, que é a infiltração, né? Então, a gente tem um aumento da espessura. Deu certo, gente? Deu certo? Vesícula 5. Deu. Tá. Então, é isso.
E por último, lesão, que através do fenômeno da liquenificação, a pele adquire determinadas características típicas. Fenômeno de liquenificação, a pele adquire determinadas características. Qual a característica da pele após esse fenômeno? Então, quando a gente tem uma lesão liquenificada, lembram, a gente tem uma provavelmente, né, por coçadura, lembram disso, né? A alteração dos sulcos da pele. Então, a gente consegue ver os sulcos da pele, né? A gente consegue ficar mais acentuado esses sulcos. Então, a pele fica mais espessa com a acentuação dos sulcos cutâneos. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado aí, que tenha sido proveitoso e não muito cansativo. Lesão da pele realmente ainda é um tema, né, que a gente tem mesmo que relembrar. Eu estou no 3º ano de dermato, eu já vi essa aula 1000 vezes, eu já dei essa aula 1000 vezes. E ainda assim, a gente às vezes vai descrever uma lesão e a gente fala, mas será que é isso ou será que é aquilo? Isso aqui você acha que é mais para uma placa ou acha que é mais para uma vesícula? Às vezes é difícil da gente ver. Será que tem conteúdo citrino ou será que é uma pústula? Então, é você treinar o olho, né? Você treinar o seu diagnóstico ali daquela lesão. Porque não vale mais a gente falar assim, lesão de pele. Não pode mais. A gente tem que descrever a lesão para a gente tentar lembrar do diagnóstico, tá? Para a gente tentar criar um raciocínio. Então, todas as vezes que vocês virem uma lesão de pele, vocês agora tentem descrever essa lesão. É uma placa, é uma vesícula, é uma pústula? Para que lado que eu vou? Né? E aí, de acordo com vocês vão aprendendo as características das lesões, a gente vai conseguindo pensar num diagnóstico ou outro. Agradeço aí o tempo de vocês e a atenção de vocês nessa quinta chuvosa e frienta. Me coloco à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida depois do privado. Gabriela, dá tempo de eu tirar mais uma dúvida? Claro, fala. O que caracteriza um nódulo é mais o aspecto dele ser mais palpável do que visível ou o tamanho? Porque, por exemplo, tendo uma lesão sólida de 2 centímetros ou 1,5, eu chamo de pápula ou de nódulo? Então, na verdade, o que acontece é que a lesão do nódulo ela é tanto maior quanto ela é mais profunda. O fato dela ser mais palpável do que visível é porque é mais profunda. Então, a pápula ela é uma alteração de epiderme. Então, quando você vê a pápula, você normalmente visualiza ela, porque ela é uma alteração superficial. Então, na verdade, as coisas são a mesma coisa. O fato dela ser superficial faz ela ser mais visível. E o fato dela ser mais profunda faz ela ser mais palpável do que visível. Então se for superficial, com cara de pápula, mas maior que 1 centímetro, eu ainda posso chamar de pápula? Se não tiver alteração de epiderme, não é pápula. Se for um nódulo, ele não vai ter alteração de epiderme. Eu estou perguntando isso porque ontem eu vi uma ceratocantose. A pele vai estar preservada. Um ceratocantoma. Isso. E aí eu chamei de pápula, porque eu achei bem superficial. Só que tinha mais de 1 centímetro. Eu ainda posso chamar de pápula? Tinha mais do quê? 1 centímetro? Isso. Você falou que tinha mais de 1 centímetro? Isso. Sim, porque ela era superficial. Mesmo que tivesse mais de 1 centímetro, pode ser uma pápula. Tá. Era isso mesmo que eu queria saber. Ela só é porque, na verdade, a diferenciação de tamanho em relação à pápula é com a placa, não com o nódulo.
Então, o tá. ceratocantoma, ele é um nódulo, porque o ceratocantoma é uma alteração superficial da epiderme. Aham. Então, você vai ver ele claramente. O nódulo, não sei se vocês já viram, por exemplo, um cisto epidérmico Já. ou um lipoma, são nódulos, porque são profundos. Então, você olha na pele, você não vê lesão. Quando você pega e aperta, você sente a lesão. Então, por isso que é um nódulo, entendeu? Aham. Agora, o que você pode confundir é em relação à pápula com a placa. Que aí, realmente, quando a pápula começa a confluir, ela vira uma placa. Tá. E aí, só que isso no ceratocantoma realmente, nas ceratoses, o ceratocantoma realmente não acontece, porque, em geral, ele não passa por muito mais do que isso. Então, assim, até 1 centímetro, eu acho o seguinte, na hora que você for fazer uma questão de prova, você tem que ficar fiel mesmo a isso. Na Aham. prática, não é exatamente assim. Você pode ter uma pápula maior do que 1 centímetro, Tá. sem ser uma placa, entendeu? Entendi. Ficou claro. Obrigada. Mais alguém quer falar? Obrigada, Gabi, pela sua Beleza? aula, sempre ótimo. Obrigada, pessoal, pela presença, mesmo essa aula assim mais tarde, né? A gente gravou a aula e vai disponibilizar para vocês, para quem chegou meio atrasado, quiser rever depois, ou se tiver alguém que não conseguiu participar. Foi mal, Gabi, te cortei, pode falar aí. Não, pode falar. Se eu ficar aqui falando, não paro nunca mais. Não, acho que era só isso mesmo, só para agradecer a presença de todo mundo e para você. Então, treinem as lesões de pele, treinem também os diagnósticos, e quando vez que você de pele, tentem pensar lesão tanto clinicamente quanto a historinha daquela lesão. E aí, com isso, vocês vão traçando as hipóteses de diagnóstico para vocês, porque não é... quando você comunica uma descrição, diagnóstico. Então, isso é muito importante para a gente como médico, né? Para a gente como clínico, mesmo que a gente não seja dermatólogo. Então, convido vocês aí a descreverem lesões, tentarem ficar elucubrando, às vezes vai dar dúvida, às vezes você tem que olhar bem de pertinho para ver se a vesícula não tem um puzinho dentro e ela vira uma pústula, mas é isso. Com o tempo vai ficando mais fácil, assim. E mesmo quem não quer ser dermatologista, é importante a gente saber. Vai, Fernando, finaliza aí, vamos falar, já são 10 horas. Não, só ia falar que vamos ver se a gente vê o reflexo da aula nas próximas anamneses, hein? E nas próximas discussões de caso lá na ação. Não quero mais lesão de pele. Lesão de pele não é nada. Quero ver descrição da lesão. Já pode puxar a orelha agora com razão, né? Mas acho que é isso então, pessoal. Obrigado por terem participado. Depois a gente disponibiliza, né, Gabi? Se você Fernanda, puder vocês mandaram o negócio aí do... Já mandamos o forms de pessoal presença já. Depois a gente vai disponibilizar a gravação da aula para vocês. Eu mando para vocês slides também, para quem quiser usar, mas eu peguei no Azulay, é um capítulo pequeno, se vocês quiserem ler, acho que vale a pena. Mesmo que os lojistas, eles vão ter que saber isso em algum momento. Beijo, pessoal. Semana que vem temos ação. Domingo que vem. E sem ser o próximo, o outro, 29. Isso. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa semana. Obrigado pela presença de vocês.